Você já sentiu que está carregando mais do que consegue? Como se a vida tivesse se tornado um fardo pesado demais para os seus ombros. Você respira fundo, disfarça um sorriso, diz que está tudo bem, mas por dentro sente como se estivesse no limite. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Não com fórmulas mágicas, não com frases prontas, mas com uma verdade que vem da palavra, e que talvez seja a resposta que sua alma está precisando agora. Porque existe um momento em que o coração está cansado, a mente está saturada, e o corpo parece sem forças. E é justamente aí que muitos pensam: Deus me abandonou. Mas, e se for o contrário? E se for neste exato momento, quando o fardo está mais pesado, que Deus está mais perto do que nunca? Hoje você vai entender que esse peso que você sente talvez não seja castigo, mas sim preparo. Talvez o que parece uma sobrecarga seja, na verdade, o jeito silencioso de Deus fortalecer os seus ombros para aquilo que vem depois. E se você continuar até o fim desta mensagem, vai encontrar não só uma explicação, mas um alívio. Um alívio que começa no entendimento e se transforma em fé. Então, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem já está tocando seu coração, curta este vídeo. Se inscreva no canal Resposta Divina. Aqui, toda semana, você encontra palavras que levantam, confortam e conectam sua alma com o céu. E compartilhe com quem está precisando de força. Porque às vezes uma simples palavra pode mudar tudo. Vamos juntos. Porque Deus não te trouxe até aqui por acaso. Às vezes a gente ora, pede direção, suplica por uma resposta, e no lugar disso a vida nos entrega silêncio, nos entrega peso, nos entrega dias longos, vazios, sem sinais claros de que algo está prestes a melhorar. Você já passou por isso? Você acorda tentando ser forte, tentando acreditar. Mas à medida que as horas passam, o cansaço vai tomando conta, não só do corpo, mas da alma. Você começa a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele esqueceu de mim? E a dor silenciosa que se acumula por dentro acaba se disfarçando em sorrisos cansados, em respostas automáticas, em dias que apenas passam, sem sentido, sem descanso, sem alívio. Mas e se eu te dissesse que esse cansaço, essa sobrecarga, essa travessia tão difícil, não são sinais de ausência de Deus, mas sim indícios de que Ele está te preparando? Sim, preparando. Fortalecendo sua estrutura interior, alargando sua capacidade emocional, despertando uma fé que você nem sabia que tinha. A verdade é que, antes de nos entregar uma nova fase, Deus cuida da base. Ele refina, Ele poda, Ele esvazia, para depois preencher com aquilo que realmente sustenta. E é sobre isso que essa mensagem fala, sobre a dor como parte do plano, sobre o fardo como ferramenta, sobre o cansaço como anúncio de uma virada invisível, mas real. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar em uma promessa de Jesus que talvez você conheça, mas ainda não entendeu com o coração. E quem sabe, ao fim desta mensagem, você não esteja mais leve. Não porque o problema desapareceu, mas porque o seu olhar foi renovado. Em meio ao cansaço que sufoca, à pressão que não cessa, ao peso invisível que se carrega, há uma voz. Não é uma voz de acusação, nem de cobrança. É uma voz de convite. Uma voz mansa, mas firme. Uma voz que corta o ruído do mundo e fala direto ao coração cansado. E essa voz diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Pausa. Respira. Escuta de novo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Talvez essa seja a primeira vez que você sente esse versículo como um chamado real. Talvez seja hoje que você percebe que esse convite é para você. Jesus não disse: vinde a mim os fortes, nem vinde a mim os que já sabem o caminho. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os que chegaram no fim das forças.
E talvez seja por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Porque Deus sabia que você precisava lembrar que até no cansaço você ainda é esperado. O alívio que Ele oferece não é um fim de semana de descanso. É um recomeço por dentro. É a troca do peso da cobrança, da expectativa, da autopunição, pela leveza da graça. Vinde a mim. Jesus não está pedindo explicações. Não está exigindo santidade imediata, nem perfeição de comportamento. Ele está apenas chamando. E quem Ele chama? Os cansados, os sobrecarregados, aqueles que carregam o peso de decisões mal feitas, de perdas que não foram superadas, de cobranças que não cessam, de sentimentos que ninguém vê, mas que sufocam por dentro. Esse versículo não é um slogan bonito para ser colado na parede. É um ponto de encontro entre a alma exausta e o Deus que acolhe. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, Ele não está prometendo tirar todos os problemas da sua vida. O que Ele oferece é algo mais profundo, uma troca de fardos. Ele tira de você o peso do medo, da solidão, da obrigação de parecer forte o tempo todo, e coloca sobre você um jugo suave, feito de presença, de paz, de direção. É por isso que a mensagem dele começa com um convite. Vinde. Porque Ele sabe que há pesos que só caem quando nos aproximamos dele, quando paramos de resistir, de tentar resolver tudo sozinhos. E é nessa entrega, simples, sincera, muitas vezes entre lágrimas, que o alívio começa. Não um alívio mágico, mas um descanso por dentro. Você sente como se algo tivesse sido recolocado no lugar, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente você se lembrou de onde vem sua força. Esse versículo é um abraço de Deus dizendo, você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você acorda com o despertador tocando, mas o corpo não obedece. Você se levanta porque precisa, não porque quer. A rotina já te espera com contas, responsabilidades, expectativas, e tudo isso pesa. Mas o que mais pesa mesmo, ninguém vê. É o vazio de acordar todo dia sem saber o porquê. É o medo de falhar com quem depende de você. É a exaustão de parecer bem quando, na verdade, você está no limite. Talvez o seu fardo seja cuidar de alguém doente, ou sustentar uma família sozinho. Talvez seja o peso de uma vida que não saiu como você imaginava, ou o silêncio de Deus que parece tão longo que chega a doer. Tem dias em que você até tenta sorrir, mas por dentro, sua alma grita por descanso, por alívio, por uma trégua. E é exatamente nesse ponto, no ápice da exaustão emocional, que o versículo de Jesus ganha vida. Ele não está esperando que você resolva tudo. Ele está esperando que você pare de tentar carregar tudo sozinho, porque quando você tenta ser forte o tempo todo, está dizendo sem querer, eu não preciso de ajuda. E Jesus, que sempre respeita sua liberdade, apenas espera o seu gesto de rendição. Não é fraqueza pedir alívio, é maturidade, é sabedoria, é fé. Você não foi criado para viver esmagado pelo peso da vida. Você foi criado para caminhar com propósito, mesmo em dias pesados. E esse propósito começa quando você entende que Deus não quer apenas aliviar o seu fardo, Ele quer caminhar com você. Você já percebeu como Deus raramente faz as coisas com pressa? Enquanto a gente clama por respostas imediatas, Ele trabalha em silêncio, nos bastidores, na profundidade, no detalhe. E quando o peso chega, a gente tende a pensar, isso é demais para mim. Mas talvez não seja demais. Talvez seja exatamente o que vai moldar a força que você precisa. Exatamente o que vai quebrar o orgulho silencioso. Exatamente o que vai revelar um novo você. Em Eclesiastes 3:1, Salomão escreve, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo do peso, o tempo do silêncio, o tempo do esvaziamento. Porque antes de Deus entregar algo novo, Ele costuma mexer na estrutura. Ele alinha, remove excessos, tira o que não serve mais. É como se dissesse, você está pedindo uma nova estação,
mas ainda está carregando folhas do outono passado. O peso, então, vira prova, mas não no sentido de punição, e sim no sentido de preparação. Assim como o ouro é refinado no fogo, o coração é fortalecido no fardo. Deus não quer ver você cair. Ele quer ver você crescer. É por isso que, muitas vezes, antes da leveza, vem a pressão. Antes da colheita, vem o corte. Antes da resposta, vem o silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É movimento invisível. É sabedoria que só se entende depois, quando você olha para trás e percebe: foi naquele peso que ele me ensinou a voar. Às vezes, a gente pensa que Deus só está agindo quando portas se abrem, milagres acontecem ou orações são respondidas com clareza. Mas a verdade é que em muitos momentos Deus trabalha no invisível. E se você estiver atento, vai perceber os sinais. Você sabe quais são? São aqueles pequenos movimentos dentro de você que ninguém vê, mas que estão mudando tudo. Quando você começa a perder o gosto por coisas que antes te afastavam de Deus. Quando o silêncio da vida te empurra para dentro, para orar mais, refletir mais, sentir mais. Quando você começa a perceber que está mais sensível espiritualmente, mesmo no meio da dor, esses são sinais. E tem mais. Quando você se sente mais impaciente com o que é raso, quando certas pessoas, situações ou distrações começam a se afastar da sua vida sem explicação, não é acaso, é poda, é purificação. Em Provérbios 20:24 está escrito: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Ou seja, nem sempre você vai entender o que está acontecendo, mas isso não significa que não esteja sendo conduzido. Deus é mestre em organizar o caos de forma silenciosa. Ele reconstrói o alicerce da alma com tijolos de dor, paciência, perdão e dependência. E enquanto você pensa que nada está mudando, Ele está mexendo em você. Mexendo nos seus desejos, no seu jeito de ver o mundo, no seu modo de reagir à dor. Porque a maior transformação não é quando tudo lá fora melhora, é quando você melhora mesmo sem nada mudar lá fora. Esse é o maior sinal de que Deus está trabalhando. Esperar machuca. Sofrer em silêncio desgasta. E muitas vezes, quando não vemos solução imediata, a tentação é desistir, recuar ou tentar resolver tudo pelas próprias mãos. Mas há um caminho mais sábio. Há um jeito de esperar com fé, de sofrer com sentido, de atravessar esse vale sem perder a sua essência. Primeiro, pare de lutar contra tudo. Nem toda a batalha foi feita para ser vencida na força. Algumas são vencidas na rendição. Entregar o controle não é sinal de fraqueza, é um ato de confiança, como está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Segundo, fale com Deus, mesmo quando não sente vontade. Ore do seu jeito, com suas palavras. Mesmo que seja só um sussurro, me ajuda, Senhor. Esse simples clamor move céus que você não vê. Terceiro, cuide da sua mente. Evite se alimentar de negatividade, comparação, julgamentos. Em vez disso, mergulhe na palavra. Leia Provérbios. Leia Eclesiastes. Leia os Salmos. Você vai se surpreender com o quanto Deus fala, mesmo no meio da dor. Quarto, sirva, mesmo machucado. A cura muitas vezes chega quando você tira os olhos da sua dor e estende a mão para outro. E por último, aprenda a ficar em silêncio. Não o silêncio que esconde, mas o que ouve. O silêncio que transforma o coração em terra fértil para que a palavra crie raízes profundas. Você não está parado. Você está sendo moldado. A espera não é estagnação, é maturação. Enquanto você não vê a resposta, Deus está vendo você. E Ele honra cada lágrima que você segura, cada oração que você faz sem forças, cada passo que você dá,
mesmo sem entender. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você ainda crê, mesmo que machucado, mesmo que cansado, mesmo que em silêncio. E é isso que importa. Porque Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a rendição, espera a verdade, espera um coração disposto a confiar, mesmo sem entender tudo. Talvez você esteja enfrentando o momento mais pesado da sua vida. Talvez os dias estejam escuros, confusos, sem direção. Mas ouça isso com atenção. Deus não está te punindo. Ele está te preparando. A preparação sempre vem antes da revelação. A dor sempre antecede a cura. E a noite mais escura, muitas vezes, é a que anuncia o amanhecer. Quando Jesus disse, "Vinde a mim", ele sabia que o peso viria. Sabia que haveriam dias em que você não teria mais forças para caminhar. Por isso ele não disse, "Caminhe até mim". Ele disse, "Venha, com o que tiver, com o que restou". Porque não é você quem precisa ter força suficiente, é Ele quem tem alívio o bastante. E quando esse alívio vem, Ele não muda apenas as circunstâncias. Ele muda você, muda o seu jeito de sentir, seu jeito de reagir, seu jeito de viver. Você pode não estar vendo isso agora. Mas existe um propósito por trás desse fardo. E quando ele finalmente for levantado ou transformado, você vai olhar para trás e dizer, "Foi ali, no meio do cansaço, que Deus me ensinou a confiar. Não pare agora. Não recue. Deus está te moldando para algo que os seus olhos ainda não veem, mas que já está em movimento. E você já começou a se tornar essa nova versão. Agora me conta, qual é o fardo que você está carregando hoje? Qual é o peso que parece grande demais para você suportar sozinho? Escreve aqui nos comentários. Você não precisa contar todos os detalhes, mas só de escrever, "Eu preciso de alívio", ou "Estou cansado, mas continuo", já é uma forma de oração. Aqui no canal Resposta Divina, a gente lê cada comentário com respeito e coração aberto. Esse é um espaço de fé, de cura e de encontro. E se essa mensagem tocou sua alma de alguma forma, curta o vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa palavra para outras pessoas que também estão cansadas e precisando de uma resposta. Compartilhe com alguém que você ama e que está passando por um momento difícil. Às vezes, uma simples mensagem como essa pode ser a resposta que alguém orou em silêncio. E claro, se inscreva no canal Resposta Divina e ative as notificações. Aqui você vai encontrar toda semana uma mensagem para fortalecer sua fé. Porque a vida não é fácil. Mas com Deus, ela sempre tem propósito. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. E esse fardo que você carrega hoje pode ser o início de algo novo, leve e cheio de sentido. Confia, porque a resposta já está a caminho.